Bom, então vamos fazer aqui a resolução do problema 643. O enunciado diz o seguinte: o desembaçador de um carro funciona jogando ar quente na superfície interna do para-brisa. Para evitar condensação de vapor d'água nesta superfície interna, a temperatura do ar e o coeficiente convectivo na superfície, denotado aqui por T infinito I, temperatura do ar, I significa interno, e o coeficiente de transferência de calor, HI, interno, devem ser grandes o suficiente para manter uma temperatura na superfície TSI que seja pelo menos superior ao ponto de orvalho, ou seja, TSI representa a temperatura da superfície interna do para-brisa. Depois tem a figura aqui ampliada, certo? E significa que TSI deve ser maior ou igual a TPO. TPO é a temperatura do ponto de orvalho. Lembrando, temperatura do ponto de orvalho, né, é a temperatura na qual o vapor presente no ar, né, passa para o estado líquido, ou seja, através de um processo de condensação. Então, ó, nós temos aqui essa figura aqui, representa o para-brisa, certo? Ele tem um certo comprimento L. Aqui, ó, essa face é a TSI, temperatura da superfície interna. Essa outra face do para-brisa é o TSE, temperatura da superfície externa, que é a parte, né, que está em contato com o ar atmosférico. Esse ar atmosférico ele apresenta uma temperatura T infinito E, temperatura do ar externa, e um coeficiente de transferência de calor externo, HE. Os dois coeficientes aqui estão em forma de médio, né? Tanto o HE médio, assim como o HI médio, certo? Bom, esse carro aqui a gente pode verificar, né, a velocidade dele, né? Ele está se movimentando, né, no sentido aqui para a esquerda aqui do plano, né, da folha. E o para-brisa aqui, ó, nessa figura, ele tem uma espessura denotada aqui por T minúsculo, certo? Então, ó, externamente tem uma corrente de ar, aqui são as linhas de corrente, e internamente também tem uma corrente de ar interna que funciona, no caso seria o ar quente, né? Funciona aqui como o desembaçador, certo? Conforme enunciado aqui do problema. Bom, interpretando a figura, vamos continuar a leitura. Considera um para-brisa de comprimento L, 800 mm, está aqui o comprimento do para-brisa, certo? Espessura 6 mm, espessura, e condições de direção nas quais o carro se desloca a uma velocidade V de 60 mph, milha por hora, é a velocidade. Depois nós temos que transformá-la em metros por segundo. Em um ar ambiente T infinito E de menos 15 graus, é a temperatura do ar externa. Com base em experimentos de laboratório efetuados em um modelo de carro, sabe-se que o coeficiente de convecção médio na superfície externa do para-brisa é correlacionado por uma expressão com esta forma aqui, ó. Ou seja, significa que o HE médio, certo? O HE médio, ele se correlaciona com esta expressão que nós temos aqui no seu médio, produto, né, 0,030 Reynolds elevado a 0,8, Prandtl elevado a 1/3. Aonde a gente sabe a definição de Reynolds, certo? As propriedades do ar podem ser aproximadas como a condutividade térmica, a viscosidade cinemática e o número de Prandtl. Aqui nesse problema, as propriedades elas foram fornecidas, então não precisa de recorrer à tabela, né, lá no apêndice, ainda bem.
foi dito também que se a temperatura do ponto de orvalho for igual a 10 graus e a temperatura do ar interno de infinito I for igual a 50, qual é o menor valor de H I médio, ou seja, o coeficiente médio interno, esse aqui, ó, no interior do veículo, certo? Requerido para evitar condensação na superfície interna. Então, nós vamos determinar o valor desse coeficiente interno médio, de acordo com a configuração e os dados do problema. Bom, então, indo lá para o problema, nós temos aqui, né, a condição do problema é que a temperatura da superfície interna seja maior ou igual à temperatura do ponto de orvalho, conforme enunciado. A figura do problema, certo? Aqui eu peguei, né, e redesenhei aqui o para-brisa, certo? Espessura, comprimento, as temperaturas envolvidas. Muito bem. E aí a relação, né, do HE médio com o no seu médio através desta expressão aqui. Então, aqui são os dados do problema, certo? Bem como também as propriedades do ar estão aqui. Se a gente for lá na tabela A.4, a gente retira essas propriedades, mas não há necessidade, já estão fornecidas, ainda bem, a gente ganha tempo. E o problema diz o seguinte: qual é o menor valor de HI médio, coeficiente médio interno, requerido para evitar condensação na superfície interna se a temperatura do ponto de orvalho for igual a 10 e a temperatura do ar interno for igual a 50 graus Celsius. Bom, de antemão, a gente vai resolver esse problema aqui utilizando a aplicação e os conceitos de circuito térmico, certo? Onde foi visto lá em transferência 1, capítulo 3, resistência térmica, certo? E aqui tem o circuito térmico dessa configuração, certo? E, antes da gente analisar o circuito térmico, a gente vai precisar aqui da condutividade térmica do vidro, certo? Porque aqui no para-brisa vai ter um processo de condensação, ou desculpa, de condução aqui, ó, transferência por condução. E aí a gente vai precisar do valor do K do vidro, que eu estou aqui denotando por kV, que é igual a 1,4 watt por metro Kelvin. Este valor aqui está na tabela A.3 na temperatura de 300 Kelvin, certo? Na verdade, repara bem que as temperaturas envolvidas aqui, tanto o TSI como o TSE, né, nós temos que adaptar, né, e também, lá na tabela A.3, o K do vidro está nessa temperatura de 300 Kelvin. Então, a gente vai adotar, né, essa temperatura e para a gente retirar o valor do K do vidro, porque só tem valor nessa temperatura. Então, a gente adota a mesma aí para o K, certo? A questão do circuito térmico, nós temos o seguinte. Então, nós temos o movimento do carro, aqui para a esquerda, de acordo com o plano da folha, certo? Então, significa que esse circuito térmico aqui eu estou representando através de um fluxo térmico. Então, que duas linhas para a esquerda, acompanhando a direção e o sentido da velocidade. Então, nós temos aqui, ó, do interior para fora do carro, que é o sentido do fluxo térmico, nós temos uma resistência aqui, ó, uma resistência térmica devido à convecção. Aqui, ó, resistência térmica devido à convecção. Nós temos aqui no para-brisa uma outra resistência térmica referente à condução. E nós temos aqui na parte externa do veículo uma outra resistência térmica devido à convecção externa. Então, essa resistência é convecção externa, essa resistência é convecção interna, certo?
Então, nos extremos nós temos as temperaturas envolvidas, né? Então, adaptando para o circuito térmico, nós temos a temperatura do ar interno, depois a temperatura da superfície interna do vidro, do para-brisa, depois a temperatura da superfície externa e, finalmente, a temperatura do ar externo. Então, temperatura do ar interno, temperatura da superfície interna, TSI, temperatura da superfície externa, TSE, e a temperatura T infinito E, temperatura do ar externo. Muito bem. Então, nós temos aqui o circuito referente a este problema, certo? Estas resistências térmicas, né? A primeira, né? Começando aqui da direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda. A primeira e a última, e a terceira, é referente à convecção. É a fórmula da resistência térmica referente à convecção. Quando a gente usa o fluxo térmico, né? São essas fórmulas aqui, ou seja, é o inverso do coeficiente de transferência de calor. Aqui o interno e aqui o externo. Capítulo 3 do Encropeira, transferência de calor 1. E a expressão para resistência térmica devido à condução, certo? Representa a razão entre a espessura da parede, no caso aqui do vidro, né? Espessura, que é o T, né? Denotado por T minúsculo, a razão dela, né? Pela condutividade térmica do material, que é o vidro, né? A parte da condução é no vidro. Então, KV, por isso que ele foi aqui, ó, já coloquei o mesmo aqui antes da elaboração do circuito. Bom, a gente faz uma analogia entre o circuito térmico com o elétrico. Aqui nós temos um circuito em série, certo? No circuito em série, o circuito elétrico em série, a corrente elétrica ela é constante. Fazendo uma analogia entre o circuito térmico e o elétrico, a corrente elétrica é o mesmo que o fluxo térmico. As resistências térmicas, que são estas, são as mesmas das resistências elétricas. E as diferenças de temperaturas é o mesmo que a diferença da voltagem, ou potencial elétrico, enfim, diferença de potencial, que representa as temperaturas, fazendo uma analogia. Como o fluxo térmico ele é constante, então o fluxo térmico que passa por cada resistência é o mesmo. Então nós podemos igualar o seguinte, né? O fluxo térmico, né, vai ser igual ao seguinte, analisando esta resistência aqui, ó, vai ser o seguinte, vai ser a temperatura, né, temperatura interna do ar, T infinito I, subtraído pelo TSI da superfície interna, dividido pela resistência, que vai ser igual, agora analisando essa resistência de forma análoga, vai ser igual a diferença no numerador do TSI, TSE, certo? Dividido pela resistência térmica devido à condução. E também vai ser igual, o fluxo térmico, o mesmo fluxo térmico vai também, né, passar por essa resistência, que a gente pode expressar como sendo a diferença entre as temperaturas, TSE e T infinito E, dividido pela resistência térmica devido à convecção, certo? Já que o fluxo térmico é o mesmo, análogo à corrente elétrica no circuito elétrico. Bom, então nós vamos fazer o seguinte. O objetivo é determinar este termo aqui, né? O HI médio, conforme enunciado no problema, correto? Deixa eu voltar aqui. Deu uma travada. Tem que dar uma formatada aí no meu computador, tá cheio de vírus. Só um minutinho, pessoal. Esperar destravar aí.
Opa! Então, ó, a gente vai determinar o HI, né? Conforme lá enunciado do problema. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos isolar esta expressão aqui. Aqui é a mesma. E vamos fazer a combinação das outras duas. Pois o fluxo térmico é constante. Então, a gente, na verdade, não vai usar o fluxo térmico aqui na resolução do problema. Certo? Então, a gente pega essa expressão, isola a mesma e combina as outras duas através de uma soma. Certo? Então, somando essas duas expressões, significa que este termo TSE cancela com esse TSE. Aqui é negativo e aqui é positivo. Certo? Vai sobrar quem aqui com relação às temperaturas dessa expressão do lado direito da igualdade? Vai ser o TSI subtraído do T infinito I. Certo? E no denominador, a soma das resistências, devido à condução e devido à convecção. Repara bem que os H's, eles estão denotados como sendo H médio, ok? Então, a resistência térmica, devido à convecção, a gente pode representá-la através do inverso do H ou do inverso do H médio, como estão aqui representados neste problema. Vou chamar essa equação de 1, depois a gente vai voltar à mesma, certo? Porque para a gente determinar essa equação 1, a gente, no caso, para resolver aqui, ó, o HI médio, a gente depende das temperaturas. As temperaturas aqui, elas foram fornecidas, depois a gente volta para a mesma, né, na substituição abaixo. A espessura foi dada, 6 milímetros. A condutividade térmica do vidro, nós encontramos 1,4, né, lá na tabela. Pegamos lá na tabela. E aqui, ó, nós temos que determinar o HE médio. Certo? E aí é o que nós vamos fazer agora. De acordo com o enunciado do problema, o HE médio ele se relaciona com a expressão do Nusselt médio, que é esta aqui. Ou seja, certo? É a relação do HE médio com o Nusselt médio. Bom, a gente viu lá nas aulas que a definição do Nusselt médio, né? Vamos chegar lá. Vou abrir aqui o slide aqui só para a gente dar uma recordada. Aqui. Então, a definição do Nusselt médio é dada aqui pela expressão 650, que é o seguinte, né? O Nusselt médio é o H médio multiplicado por L dividido pelo K do fluido, né? KF é o K do fluido. Beleza, então nós vamos usar esta definição do Nusselt médio lá no problema. Tá aqui, ó. Nusselt médio, expressão 650. Como aqui nós vamos determinar o HE médio, então vai ser o HE médio, o L e o KF, né? Que no caso do ar. A expressão que foi dada, a relação, né, entre Reynolds e Prandtl, através dessa expressão aqui. Bom, e aí, pessoal, o que nós temos que fazer? Nós temos o L do para-brisa, 800 milímetros. O K do ar foi dado 0,023, né, o K do fluido, do ar externo. O Reynolds não foi dado, então nós temos que calcular. O Prandtl foi dado, né? Prandtl
0,71. Então, antes da gente determinar o HI médio, nós temos que calcular Reynolds. Então, a expressão do Reynolds, aonde vai ser o produto da velocidade pelo L, né? Dividido pela viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática foi dada, bem como a velocidade e o L. A velocidade ela foi dada em mph, milha por hora, né? 70 milha por hora. Transformando a mesma em metros por segundo, a gente pega o 70 e multiplica por 0,44704. É o fator de conversão para a transformação da velocidade em metros por segundo. O L é o comprimento do para-brisa, 0,8, né? 800 milímetros em metros, 0,8. E a viscosidade cinemática, né? Conforme foi dado aqui no enunciado do problema. Daí nós achamos o valor de Reynolds de aproximadamente, né, 2 multiplicado por 10 a sexta. Certo? O subscrito L é o Reynolds em função do comprimento L do para-brisa. Diante disso, né, a gente, com esse valor de Reynolds, 2 vezes 10 a sexta, a gente substitui aqui, resolve esta expressão do lado direito da igualdade, e para acharmos o HE médio, resolve, enfim, multiplica pelo KF, divide pelo L, enfim, resolvendo, aonde a gente acha o HE médio de 84,5 Watt por metro quadrado Kelvin. O HE médio, coeficiente médio de transferência de calor externo. Ora, com o HE médio, a gente volta para a expressão 1, né? Substitui aqui e calcula o HI médio. Então, da expressão 1, a gente isola o HI médio, isolou, aí nós temos essa expressão aqui, certo? E agora nós temos o K do vidro, o HI médio e com relação às temperaturas. Veja bem, as temperaturas, nós temos o seguinte, TSI, que é a temperatura da superfície interna, conforme a condição do problema, é o seguinte, TSI tem que ser maior ou igual à temperatura do ponto de orvalho, certo? Então, e foi mencionado lá no problema, lá no enunciado, aqui ó, na pergunta, né? Na superfície interna, se a temperatura do ponto de orvalho for igual a 10 graus. Então, significa que a gente considera, né, o TSI, como a condição é TSI maior ou igual a 10 e a temperatura do ponto de orvalho é igual a 10, então a gente considera o TSI como sendo igual a 10 graus, né, devido à condição maior ou igual. Então a gente considera como igual. Então, TSI igual a temperatura do ponto de orvalho, ou seja, 10 graus, certo? Então, voltando aqui, ó, TSI, 10 graus, a temperatura do ar externo, conforme enunciado, é menos 15, né? A temperatura do ar interno, conforme enunciado, é 50, correto? Então, voltando aqui, ó, do ar externo, menos 15, do ar interno, 50. Novamente, ó, o TSI, o 10. Enfim, substituindo, resolvendo a espessura, 6 milímetros, né? 6 multiplicado por 10 a menos 3. Enfim, resolvendo, a gente acha o coeficiente de transferência de calor por convecção interno médio de 38,77 Watt por metro quadrado Kelvin. Ok? Então, este é o problema 643. Beleza, pessoal?